O Senhor nos reúne hoje aqui para ouvir a sua palavra e também para recebê-lo na comunhão. Ele nos convida a sermos humildes para podermos participar do seu banquete do reino, onde não há privilégios, mas sim privilegiados, que são os pobres e os necessitados. E nós estamos ainda no mês vocacional e celebramos hoje em comunhão a vocação dos servidores da comunidade, especialmente com os catequistas, neste seu dia. E agora eu vos convido a receberem a equipe de liturgia dessa celebração. Te escutei teu chamado, divino recado, lá dentro do coração. Deixei nesse mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Já clamar, Deus vivo de amor. Seja bem-vindo, desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão com o Espírito Santo e a intercessão de Santa Ana, de São Joaquim e também de Santa Mônica esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor do Senhor, peçamos humildemente perdão de nossas faltas. Ó Senhor, tem de piedade de nós. Ó Senhor, tem de piedade
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Cantemos com alegria o hino do louvor. Anjos do céu, todos cantam seu amor, e na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós os louvamos. Peçamos a graça de Deus para as crianças que serão batizadas hoje. Peçamos também por todos os leigos, pela vocação leiga. Peçamos em especial pelos catequistas. Ó Deus, Senhor do universo, sois fonte de todo o bem. É bom amar-vos, Senhor, e amar-vos cada vez mais. Enchei nossos corações com o vosso amor sem igual, para irmos pelo mundo fazendo o bem e guardando com unidade todos os bens que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus nos chama a viver a humildade e a gratuidade que nos aproximam do Senhor, nos fazem encontrar graça diante dele e nos tornam participantes da felicidade do seu reino. Ouçamos. Leitura do livro do Eclesiastes. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres,
mas aos humildes que ele revela seus mistérios. Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulho não existe remédio, pois uma planta do pecado está enraizada nele, e ele não compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios e, com o ouvido atento, deseja sabedoria. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Todos. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Os justos se alegram na presença do Senhor, e jubilam satisfeitos e exultem de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo ao seu nome, o seu nome é Senhor, exultai diante dele. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Dos órfãos ele é pai, das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá o mar aos deserdados, que liberta os prisioneiros e os saciam com fartura. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada renovastes. É ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho preparastes essa terra para o pobre. Com carinho preparastes uma mesa 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 para o pobre.
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, vós não vos aproximastes de uma realidade palpável, fogo ardente e escuridão, trevas e tempestade, som da trombeta e voz poderosa, que os ouvintes suplicaram não continuasse. Mas vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição, de Jesus, mediador da nova aliança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou de manso e humilde coração. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, então cortou-lhes uma palavra. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. O dono da casa convidou os dois, venha te dizer, dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, senta-te no último lugar. Assim que quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante dos convidados. Porque quem se eleva será humilhado, quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado, quando deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois esses poderiam também convidar, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz. Porque eles não podem retribuir, tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cada vez que nós celebramos a palavra de Deus, ela nos dá um mote, nos dá uma direção, nos mostra um norte, vamos dizer assim. E hoje toda a liturgia é voltada para a humildade. Uma exigência do plano de Deus que nós sejamos humildes. Muitos e muitos escritos foram feitos, foram produzidos pelos apóstolos, pelos padres da igreja, mas antes, que nós vimos também aqui no Eclesiastes, pelos mestres da lei do povo antigo, pelos profetas, pelos juízes, patriarcas. E a insistência sempre foi na humildade,
porque muitas vezes se mostra a humildade perante as palavras, de acordo com as palavras e não conforme os atos. Eu nunca esqueço uma observação como essa, preciso lembrar, eu sou chato. O ex-governador do Rio, Sérgio Cordão, quando ele recebeu o Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, Francisco é muito humilde, né, nosso Papa, ele disse: olha, eu te admiro muito, Papa, porque o senhor mostra que é uma pessoa humilde. Eu também sou. O Papa falou: parabéns, que bom. Ele falou: olha, Papa, eu me orgulho de ser humilde. Já jogou por terra tudo, né? E não é por palavra que nós vamos mostrar humildade, são os gestos do dia a dia. E esses gestos do dia a dia que torna talvez difícil o relacionamento, mas deveria tornar mais fácil os relacionamentos, desde que uma pessoa comece a agradecer a Deus por causa da humildade do outro, e passe a imitar também. Bem que o livro do Eclesiástico, ele é muito rico, né? Aliás, foi um Jesus que escreveu também, Jesus de Sirac. Quando ele fala: realiza teus trabalhos com mansidão, serás amado mais que um homem generoso. Na medida que fores grande, deverás praticar a humildade. Nós lembramos que uma das preocupações do mundo atual é a questão do poder. E o poder ele vale em todos os sentidos. Quando eu falo em questão de poder, né, é a famosa frase, né? Quer conhecer uma pessoa? Dá o poder. Isso se conhece mesmo. Né? E a gente pensa imediatamente na questão política, nos políticos. Dá o poder, transforma, né? Vira mandão, alguns viram até corrupto, fica difícil. Mas isso aí vale para o nosso dia a dia. Na nossa casa, como é o nosso relacionamento na nossa casa? Aliás, uma das mais espetaculares frases do Papa Francisco, ele disse isso para as pessoas que participam dos movimentos populares. Ele fez isso lá na Bolívia, uma visita, né, Bolívia, Equador e Cuba. E ele disse lá na Bolívia, aliás, Paraguai, não Cuba, ele disse o seguinte: há 3 palavras que nós não podemos esquecer: desculpe, por favor e muito obrigado. Se nós, no dia a dia, na nossa casa, agimos assim, com certeza nós transformamos a nossa casa, como também vai nos mostrar em outro momento o livro do Apocalipse. Se alguém mostrar sinais de santidade, de respeito, de justiça na casa, converterá a casa toda. E não vale apenas no campo político, vale aqui na igreja também. Será que este diácono, quando deram a ordem do diaconado, foi usar o poder ou foi usar o serviço? Cuidado que o Giovanni fale agora na minha frente. Brincadeira. É preciso ter notado isso, né? Como nós estamos nos comportando a partir da nossa casa, na sociedade, cada vez mais difícil de viver, porque é violenta, porque nos isolamos, ficamos procurando Pokémon, né? E tantas coisas mais. Nós devemos nos preocupar, lógico, com as coisas, com as atualidades e com os avanços que há através da ciência. Mas nós precisamos continuar a nossa própria caminhada conforme nós aprendemos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Para que tenhamos conteúdo, isso tudo vem no ensino da palavra de Deus. Realiza teus trabalhos com mansidão. Por que reclamar antes de começar o trabalho? Se ele estiver difícil, pede a Deus para dar força. Não se sobe a escada sem subir primeiro o primeiro degrau. Não tem condição. Fiz uma redundância aí, mas para confirmar o primeiro, né? É preciso passar pelo primeiro degrau, para chegar no segundo, para ir no terceiro, para alcançar a meta, que é o fim da escada. E esse ensinamento de Jesus vem, inclusive, na nossa vida em sociedade. Como nós estamos agindo na sociedade? Como visitadores, como convidados, como convivas, ou melhor, como pessoas que convidam pessoas para participar da nossa vida. Esse relacionamento nós devemos refletir. E aliás, venha,
subconsciente da menina está entrando tudo aí, né? A palavra de Deus que já entrou, o que vocês vão conversar depois, vai entrando tudo. Para que cresça com esse sentido mesmo. Olha que beleza, no dia de batizado, em que se assume a condição de filha predileta de Deus, acompanhada da mãe, dos padrinhos, dos parentes, dos amigos, todos nós aqui curtindo essa beleza, né, do que é esse batismo, e vendo esta liturgia, para nos posicionarmos também nós todos como testemunho para essa criança. Outra finalidade, quero dizer assim, dessa celebração, principalmente na ocasião de hoje com o batismo. Esse recado de Jesus com relação a como agir quando convidamos e como agir como convidados, às vezes é mal entendido também aqui na igreja, né, João? Para fazer uma reunião, para fazer alguma coisa, para fazer um encontro, por exemplo. Por que católico não senta na frente? Hein? Às vezes até na celebração acontece isso, né? Quando tem, hoje está bom, está lotadinho, né? Mas quando tem pouca gente, a maioria senta no meio ou atrás. Por quê? Aí alguns falam assim, quando você pergunta, isso é uma das desculpas. Outro então vai direto no Evangelho. Não, Jesus que falou, é para sentar atrás, coitado de Jesus. Né? Então, há momentos e há momentos, né? Então, a questão de ser convidado, e aqui nós somos convidados para o banquete, não é missa, mas a Eucaristia já foi, né, celebrada, e nós vamos ter a oportunidade de comungar o corpo de Cristo também além da palavra, mas nós estamos aqui convidados. Então, logicamente, nós vamos seguir o preceito do Evangelho. Mas a diferença é que aqui nós nos igualamos. Não há quem aqui seja mais do que o outro para ter um lugar privilegiado. Aliás, hoje tem, né, protagonista, batizando, né? Mas, mesmo assim, se coloca no meio do povo, no contexto do povo. Então, essa desculpa que às vezes damos, mas Jesus que mandou ele sentar atrás para ser convidado para ir para frente, perde um pouco o sentido quando nós estamos celebrando. Tá? Quando nós estamos numa festa, estamos numa reunião, somos convidados para um encontro, por exemplo, em que sabemos, haverá uma assessora, haverá alguém mais convidado e tal. Logicamente se demos o lugar. Isso é óbvio. Mas os ensinamentos do Cristo é justamente para que nós tenhamos essa vida em comum. E a partir da igreja nós possamos praticar isso também. Deus nos dá muita graça e muita graça mesmo. O Senhor é bom e revela toda a sua graça por nós. Grande é o poder do Senhor, mas Ele é glorificado pelos humildes. Quem se humilha será exaltado. O Sermão do Monte é muito claro, né? Começa lá no capítulo 5, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito. Não importa a quantidade de dinheiro e de bens que tenham, o que importa é aqui, simplicidade de coração. Jesus nunca rejeitou os ricos. Jesus corrigia os ricos que não tinham humildade no coração. É diferente. E nos ensina a mesma coisa. O Papa Francisco vai nessa mesma linha, né? Aliás, até o nome, né? Francisco, veio de Francisco de Assis. E ser humilde em todos os sentidos para que as pessoas possam imitar. Essa graça que o Senhor nos dá, de, através dessa celebração, nos conscientizarmos ainda mais da humildade, deve ser enaltecida por todos nós. Agradecer mesmo, sorrir, ser feliz. O Papa Francisco, quando escreveu o documento, né, a exortação apostólica, o Evangelho da Alegria, o Evangelho Gaudium, o Evangelho da Alegria, ele vai dizer assim, tema principal, né? Convido vocês, exorto vocês, ele não obriga, hein? Exorto vocês a viverem a alegria do Evangelho. Nós já estivemos no encontro com 3 dos 4 candidatos a prefeito de Salto. Eu fiz questão, inclusive, de ler esse trecho. Levei até o livro, né, para ler uns trechinhos lá.
Não foi um debate, né? Foi uma conversa de meia hora, 40 minutos, separadamente com cada um. Por causa de compromissos, o Geraldo não pôde ir, mas já está marcado para terça-feira com ele. E o destaque que nós procuramos dar, fé política, nós procurávamos dar a esses candidatos justamente isso. Até que ponto o poder atinge sua cabeça e não seu coração, e não vai deixar manchado o seu coração, e até que ponto a humildade vai prevalecer durante todo o seu mandato. Porque a gente tem na mente, e lá está dizendo assim, todo cristão leigo é chamado a viver a vida política assim. Porque a política, diz o Papa, é uma das formas principais de demonstrar caridade porque visa o bem comum. Aí você fala assim, e mesmo o Papa diz assim, mas você pode dizer, a política é suja. Ele diz assim, não será suja porque políticos cristãos não vivem o Evangelho quando são servidores do reino. Porque nós possamos, ao viver a alegria do Evangelho, ajudar a transformar também o mundo em que nós vivemos. O nosso meio, nossa região, nossa redondeza, né? Nossa vizinhança, vamos dizer assim, para que a nossa cidade toda seja contemplada naquilo que nós entendemos. Nós ouvimos o Evangelho, nós nos alegramos em Deus e nós somos felizes porque mais pessoas, e olha que Assembleia bonita que está aqui, né? Nós todos queremos viver essa alegria do Evangelho. Então, que tal se você levantar, aqueles que não puderam, não tem problema. Pode levantar, dá uma olhadinha de lado, dá um sorrisinho para alguém. Já pode abraçar, já foi liberado, não tem mais zica no nosso meio. Estou esperando o quê? Eu sei do lugar? Não. Nós temos a alegria de começar agora junto com o batismo. Então, que o Senhor nos dê essa graça e essa bênção. Nós nos juntamos ao coro dos anjos e dos santos, nos juntamos a toda a igreja, nesse momento, através da ladainha de todos os santos, vai promover essa graça de Deus, que nós possamos viver a alegria do Evangelho. Santa Maria, Mãe de Deus.
A resposta da oração. Fontes do Senhor, bendizei o Senhor. Fontes do Senhor, bendizei ao Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, sabemos que Deus quis servir-se da água para dar sua vida aos que creem. Unamos os nossos corações suplicando ao Senhor que derrame sua graça sobre esta criança. Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós vos servistes da água, para fazermos conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas, para que elas concedessem a força de santificar. Fontes do Senhor, nas águas do dilúvio, prefigurastes o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo nascido na água do batismo. Fonte do Senhor, bendizei ao Senhor. Vosso filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo. Pendente da cruz, do seu coração aberto pela lança, fez correr sangue e água. Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos: ide, fazei todos os povos discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fontes do Senhor, bendizei ao Senhor. Olhai agora, ó Pai, a vossa igreja, fazei brotar para ela a água do batismo, que o Espírito Santo dê por esta água a graça de Cristo, a fim de que homem e mulher, criados à vossa imagem, sejam lavados da antiga culpa pelo batismo, e renasçam pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova. Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre esta água a força do Espírito Santo, e todos os que pelo batismo forem sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com Ele para a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Convido agora aqueles que puderem a ficar em pé, para nós fazermos a renovação das nossas promessas batismais. Caríssimos padrinhos, caríssima mãe, caríssima família, caríssima comunidade de Santa Ana e São Joaquim, o amor de Deus vai infundir nesta criança uma vida nova, nascida da água pelo poder do Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a educá-la na fé, renovem agora as suas promessas batismais. Para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus, vocês renunciam ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos e irmãs, vocês renunciam a tudo que causa desunião? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Então proclamemos agora a nossa fé. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio.
Irmãos e irmãs, esta é a nossa fé, que da igreja recebemos e sinceramente professamos, razão da nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Amém. Agora, com exceção da mãe dos padrinhos, vocês podem sentar para ver melhor, né? Mãe, padrinhos, vocês querem que Yasmin seja batizada na mesma fé da igreja que nós professamos? Sim. Yasmin, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Posso pegar essa beleza? Desçais, Yasmin. Façamos agora a nossa doação à comunidade. Canto de oferta. As coisas que o mundo oferecia me impediam de te encontrar, de ver que a vida é só em ti. a meditar e a viver a humildade em plenitude. E agradecemos, Jesus, pelos vocacionados,
em especial pelos catequistas. Nós te louvamos e bendizemos, Jesus, e pedimos, permita-nos rezar com amor e confiança a oração que o Senhor ensina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A recomendação do nosso pároco é que você venha comungar pelo corredor, ele está cobrando muito de nós isso. Venha pelo corredor central e saia pelas laterais. Então, na medida do possível, faça o mesmo para facilitar também para nós. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem encontra nele o seu refúgio. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digna de quem crês em minha morada, mas direi uma só palavra e serei salvo. O corpo de Cristo guarda nossa alma para a vida eterna. Amém. O meu reino tem muito a dizer, não se faz como quem procurou aumentar os celeiros demais e sorrir. Insensado que vale tais bens, se hoje mesmo terás o teu fim, que tesouros tu tens pra levar além. Sim, Senhor, mostra as mãos, vão plantar o teu reino, o teu pão vai nos dar, teu vigor, tua paz. O meu reino se fazem assim, se uma ceia quiseres propor, não convide amigos, irmãos, outros mais. Sai à rua à procura de quem não puder recompensa te dar, que o teu gesto lembrado será.